Oi, eu sou a Ana e hoje é o nosso primeiro episódio do Grávida e Agora. Esse episódio nasceu com uma parceria de 3 parceiras de trabalho e de vida para ser uma conversa de mulheres que estão procurando por mais informações sobre gestação, parto, puerpério, mas ele também não é só isso. A gente quer muito que esse espaço aqui seja um espaço de troca, um espaço para a gente conversar sobre tudo que a gente vê no consultório e também trazer um pouco mais de leveza para a gente poder conversar de assuntos que nem sempre são tão fáceis assim de ser abordados, de uma forma leve, de uma forma que traga informação, mas que também traga diversão e traga uma boa troca entre você e os seus, né? Então você pode ouvir isso com o seu parceiro, você pode ouvir isso com as suas amigas, e a gente deseja muito que isso seja uma grande fonte de aprendizado, além da gente poder conversar e dar risada e tudo mais. Então esse é o nosso primeiro episódio, é o episódio introdutório, e a gente acredita que não tem forma melhor de começar, a não ser vocês conhecendo um pouco melhor de nós. Então eu sou a Ana, enfermeira obstetra, mas agora eu passo a bola pra Ju, que é médica, pediatra e neonatologista, e ela vai contar um pouco da história dela. E essa é a Gabi, médica, ginecologista e obstetra, e ela também vai contar a história dela depois. Sintam-se em casa. Aqui é pra ser um espaço de troca e de diversão. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Alves, eu sou pediatra e neonatologista. Fiz faculdade em Santos, que é a minha cidade natal. Depois vim para São Paulo fazer pediatria na USP, né, no Hospital das Clínicas, e fiquei lá e fiz também a neonatologia, que é uma subespecialidade da pediatria, onde a gente estuda e se especializa em cuidar do recém-nascido, desde prematuros até o que a gente chama de termos, e isso a gente vai explicar direitinho aqui para vocês. Vim para São Paulo, acabei me apaixonando pela cidade. No começo foi muito difícil, né? Como acho que todo mundo que vem para cá, estranha um pouco, uma cidade grande, mas depois me adaptei aqui e me apaixonei por como é trabalhar em São Paulo, a qualidade de serviço dos profissionais. E tentei voltar para minha cidade natal, não me adaptei lá e acabei retornando para cá. Tive meus filhos, tenho 2 filhos, um de 9 anos, o Bruno, e um de 6, que é o Pedro. 2 cesáreas, o que foi bastante frustrante para mim e mexeu com muitas coisas dentro de mim, de conceitos que não funcionavam na prática para mim, né? Então, conhecimentos, tudo que eu tinha aprendido como certo, que na prática não funcionava, não funciona para mim, não funciona para ninguém, né? Então, o bebê tem que ficar no berço, o bebê tem que ficar de barriga para cima, o bebê não pode ficar com a mãe, não pode ficar no colo, enfim, e muitas coisas sobre amamentação que a gente aprende errado, né? Tem que mamar 20 minutos em cada peito, tem que mamar a cada 3 horas. Não é isso, não funciona Mas assim. antes de você ter os seus filhos, você tinha ideia de que algo não estava certo? Não tinha a ou menor não? ideia. Nada. Você orientava da forma tradicional Eu também. super orientava da forma tradicional. Inclusive, o meu filho, o meu mais velho, tomou banho nas primeiras horas de vida. Assim que ele saiu de mim, ele mamou na primeira hora, tudo. Mas ele foi tomar banho. E eu fui pro meu quarto e eu ficava esperando ele chegar, e ele não chegava, e ele não vinha, e ele não vinha, e eu super agoniada. E aí, meu marido chega, todo feliz. Ai, tava tomando banho. Aí eu, deixa eu ver. Aí quando ele me mostrou o vídeo do banho, que eu trabalhava no hospital já há anos, e assistia aquilo como algo absolutamente normal, cotidiano, rotineiro. Quando ele me mostrou o do meu filho, eu fiquei chocada, eu comecei a chorar. Olha como isso é precioso, né? Como isso é... Aí eu falei, o que é isso? O que é isso? Que coisa mais bizarra. E eu falei, por que você deixou eu brigando? Por que você deixou eu fazer isso com ele? Então, é uma coisa muito... Eu acho que é isso, a humanização, ela é algo que ela vem muito do seu coração, né? E a maternidade, ela é assim também. Então, não importava que aquilo pra mim fosse absolutamente normal. Quando eu vi no meu filho, eu falei, isso não é normal. Sim. Isso não é bacana. Isso não é bom. Ele não tá feliz, ele não tá curtindo. Ninguém percebeu. Eu acho que isso é importante a gente também conversar um pouquinho já nesse primeiro episódio, em relação à humanização, né?
Esse podcast, gente, ele não tem como objetivo falar sobre determinada via de parto. Ou, né, porque a gente sabe que a humanização, ela foi por um caminho também, né? Falar de humanização, existem várias vertentes e vários caminhos. E existe um deles que é até um pouco perigoso, né? Que cai naquilo de que, então, parto humanizado é parto normal a todo custo. E não é nada disso. São os O que a extremos, gente, são os né, extremos. que a gente não quer. Exato, e é só pegar essa preciosidade de, olha, ela aprendeu a dar banho em todos os bebês que ela, e ela já era pediatra, já era neo, mas aí quando chegou o momento dela, ela olhou aquilo com outros olhos, então essa é a intenção, é trazer esse olhar, eu acho que humanização não é nem a palavra, né, é respeitoso, é o nascimento respeitoso, é o cuidado em pré-natal respeitoso, tudo, né? Porque o que a gente não quer é que se passe essa ideia, é que a gente tenha esse movimento em prol só da humanização. Na verdade, são coisas que correm juntos. A gente quer coisas respeitosas, partos respeitosos. Respeito e medicina baseada em evidência, né? Porque a gente bem sabe que o melhor é que o bebê não tome realmente banho nas primeiras 24 horas, Hoje pelo eu peço pra ficar uns menos. 5 dias sem banho. Então, só pra você ver a diferença Do que aconteceu do que contigo aconteceu comigo. e o que você orienta hoje em dia, né? É. Então, eu acho que a vida é isso também, é um aprendizado. Eu acho que a maternidade traz isso e esse questionamento mais real das coisas. Quando você é aluno, né, muito jovem, você recebe a informação. E eu tava num grande centro, num baita lugar. Então, eu não ia questionar o que estavam me ensinando como certo ou errado. Eu absorvia aquilo como certo. Até porque tem coisas que são tão normais e que você imagina que não podem estar erradas, né? Exato. Tipo, tomar banho. A gente toma banho. Por que o bebê não poderia tomar banho, né? Exato. E eu acho que dentro a pediatria, ela é muito vasta, né? Ela é uma clínica geral, assim, e de crianças. E quando você vai para um grande centro também, você vai querendo ver doença, você vai querendo aprender doença. Então, naturalmente, algumas coisas elas ficam um pouco de lado. Por exemplo, o banho, eu nunca questionei, nunca foi uma questão, né? Imagina, lá a gente lidava com gêmeos siameses, aquelas crianças que são grudadas, a gente lidava com síndrome, a gente lidava com uma gravidade muito alta, né? A mais alta, a complexidade mais alta do país tá lá. Isso foi durante a sua residência? Essa alta complexidade? É porque eu fiquei lá como plantonista um tempo, Ok. então eu fiquei alguns anos lá, eu fiquei bem uns 6 anos lá dentro, ou mais até, eu fiquei mais que a minha faculdade, então eu vivia muita coisa, mas ainda ensinando alunos e tudo, então o que os alunos te perguntam? Doença, né? Porque você tá no hospital terciário, dentro do SUS você tem o primário, o secundário e o terciário. O Hospital das Clínicas é um hospital terciário, então ele não tem realmente essa visão do básico, né? Como você vai ter um posto de saúde, tudo que na residência a gente passa por isso. Mas não era o meu dia a dia depois que eu trabalhava lá. E pra falar a verdade, nem era muito o que eu gostava. Eu gostava de doença mesmo, eu gostava de complexidade, eu gostava de prematuro extremo, era o que eu queria, era o que me dava a maior energia, assim. E até hoje eu gosto, mas depois que eu fiquei grávida, algumas coisas já são um pouco mais. Ficaram muito difíceis pra mim. O que ficou mais difícil? Sei lá, conta. Cuidar 3. de uma criança doente. Sim. Né? Numa UTI muito grave. Isso já é uma coisa que emocionalmente pra mim não é como era antes. Né? Então. Mas isso foi graças ao nascimento dos seus filhos. Sim. Porque você se coloca no lugar da família, né? Porque toda mãe sente a dor da outra mãe. Não tem jeito. Você sempre vai sentir, como se fosse a sua. Porque você consegue realmente entender a profundidade daquilo. E antes de ser mãe, é difícil. Você tenta ser empático, mas você não sente ali dentro, sabe? Assim, quando você é mãe, você sente como se fosse o seu. É uma coisa muito maluca, mas é verdade, assim. Você sente. Então é muito difícil. E aconteceu, por exemplo, quando eu tava gestante, de ter óbito, de ter bebê que nasceu morto, eu reanimei. Então, assim, era muito complicado. É uma coisa que é difícil de não te abalar, né? E aí eu comecei a me afastar disso. E naturalmente, no hospital onde eu trabalhava também, no hospital particular, eles também faziam isso comigo. Ju, você tá grávida, não entra nessa sala.
Eles te fica- protegiam, me de certa protegiam. forma, numa Eles eram uma equipe muito, muito boa. Então eles falavam assim pra mim, não, fica nessa outra sala de bebê que tá só pra ir embora de alta. Então, naturalmente, eu fui ficando com uma complexidade menor por eles me ajudarem. E a gente sempre fazia isso com todos os gestantes. E depois eu acabei ficando mais no andar, vendo. E aí eu comecei a ver mamada, e aí eu comecei a ver icterícia, e comecei a conversar com as mães da maternidade mesmo, dos quartos, que era o que eu fazia à tarde, né? Que eu ficava todas as tardes lá. Já não no HC, já nesse hospital particular, que foi onde eu fiquei muitos anos. E aí eu comecei a me distanciar um pouco da doença. Eu fazia no plantão, mas não era o meu dia a dia. O meu dia a dia era com bebês saudáveis. Então. Aconteceu, foi uma coisa natural da minha vida, não foi nada que eu planejei, foi simplesmente acontecendo. E aí eu conheci muitos profissionais da humanização lá nesse hospital. E, assim, aquela coisa, deu match, faz sentido, porque é realmente como eu sou, era como eu fazia. Mas eu não queria fazer particular, eu não queria ir E pra aí, como foi? consultório. Como que foi, assim? Como é que você começou a ir pro consultório? Como que foi, sei lá, a experiência, o primeiro parto particular, assim, com equipe? O que Foi rolou? assim, eu tinha tido já um consultório, logo que eu tinha me formado na residência. E aí, quando meu filho nasceu, eu parei. 9 anos ele tem. Então, quando ele nasceu, eu parei. Porque o consultório, ele tem uma demanda muito alta, né? Um consultório de pediatria é WhatsApp, você tem que ver esse início da vida, a amamentação, tem uma demanda. E eu não me via capaz de atender essa demanda com um bebê que eu tinha, que era um bebê alérgico, que mamava no peito e chorava o dia inteiro, que sangrava nas fezes, e tinha muita cólica, chorava o dia inteiro. Então, eu, assim, não tinha a menor condição. Então, eu optei por ficar no hospital 3 vezes por semana, de tarde, meio período, então trabalhava pouco, para poder estar com ele e continuar a minha saga, que era amamentar. Então, dessa maneira, eu entendi que eu conseguiria ser melhor para ele. Então, essa foi a minha opção. Então, eu fechei o consultório e acabei ficando só nesse hospital. Bom, daí a vida, né, ela vai te levando para outros lugares. Eu tive meu outro filho, tudo. E aí, lá no hospital, o Paulo Noronha, eu já conhecia eles e a Mariana. A Mariana é a enfermeira do Paulo, a Mariana Chagas. E ele, a gente já era, assim, amigos, né? Assim, colegas ali. Assim como eu conhecia o Gustavo, assim como eu conhecia a Gabi. Mas foi uma época que eles estavam montando a clínica deles, o Espaço Mãe. E a gente conversando, eles falaram, mas por que você não vai trabalhar lá com a gente? Aí eu falei, não quero, meu filho é pequeno, tudo. Na verdade, o Paulo antes já tinha me chamado, você não quer vir pegar uns bebês pra mim? E daí eu falei, não quero, porque eu não quero fazer consultório. E eu acho que tem essa demanda de você estar na sala de parto e depois você acompanhar. Acho que não faz sentido eu vir só na sala de parto. E eu não quero fazer consultório porque meu filho é pequeno, Nisso o Pedro tinha uns 2 anos. E aí, quando eles voltaram a falar comigo, o Pedro já tinha quase 3. E daí o Paulo, daquele jeito, né, ele falou assim, mas seu filho não é mais pequeno. Aí eu pensei, Não é mesmo. Não é mesmo. ele não é mesmo. Não é. E aí eu falei, bom, tudo bem, vou tentar. Daí na época eu falei com a Márcia, que era a pediatra deles e tudo. E daí a gente acabou que entrou num acordo que eu iria começar a voltar, retornar a fazer esses atendimentos. E é isso, e isso perdeu certo. E eu acabei atendendo lá e ficando lá. E tô aqui. Agora. Conheci a Gabi, começou também a fazer consultório. Acho que meio que um pouco antes de mim, né, Gabi? Acho que um pouco antes de mim ela começou a fazer. E aí. Coisa desenrolou, né? Acabou acontecendo. Eu acho que as coisas da nossa vida, elas vão. Tem umas coisas que são meio naturais, assim, elas vão se encaixando, elas vão acontecendo. Não é tudo tão programado assim. Eu acho que, na verdade, é muito mais não programado do que programado, né? Às vezes a gente programa uma coisa e não rola o que a gente programou. E a vida vai levando a gente. Minha programação era outra. Eu achei que eu ia trabalhar no Einstein. Eu tinha outra, né? Porque o pessoal da HC vai tudo pra lá.
Mas acabou que eu fui para outro hospital e trabalhei 10 anos no São Luís. Gosto muito de lá. Foi onde... Eu também. Foi o meu Trabalhei grande... menos tempo que você, mas eu gosto de lá foi um também. grande aprendizado, acho como lidar com o paciente Sim. e toda essa proteção que eu tinha, né? Assim, eu entendo que eu era muito privilegiada, porque eu tava num lugar que eu queria amamentar. Eu já não tinha parido. Então, assim, era muito, 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 muito importante pra mim amamentar. Era a coisa mais importante que eu precisava fazer. Não tinha nada mais que isso. E era muito difícil porque o meu filho brigava no peito, ele tinha dor, ele mamava e chorava. Então, não era uma amamentação fácil. Eu fiz 3 mastites, empedrava inteira, eu tentava tirar na bomba, não saía. Era o caos. Ele não ganhava peso por causa Alergia da alimentar. alergia, né? Ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu fazia dieta. Na época, hoje, você tem uma rotulagem mais organizada do que tem no rótulo, né? Foi uma grande luta de mães de alérgicos para que existisse dentro do rótulo tudo que tem ali dentro. Mas há 9 anos atrás não era assim. Então, quando você tinha que ligar no saque pra Sério? perguntar. Você tinha que ligar no Nossa, saque pra minha mãe perguntar na era empresa o que tinha, se tinha leite, se não tinha, se tinha traço, se não tinha, o que era, o que não era. E a gente que nunca passou por isso, eu não faço Nossa, ideia. nem Assim, imaginava. nem imaginava. É, porque É você. de quanto tempo O fato pra cá? de não ter leite no rótulo não significa que não tinha. Traços, não, né? não, poderia isso? ter leite, mas eles não tinham obrigação de pôr tudo que tinha no rótulo. Ah, Era Ave isso. Maria. Quando que mudou isso, João? O Bruno era pequeno, acho que o Bruno tinha 1 ou 2 anos, eu deve ter uns 8 anos, 7 anos. Foi uma advogada, eu não vou, eu me perdoa porque eu não vou recordar o nome dela, mas na época foi uma grande luta, foi um grupo de mães de alérgicos que eu fazia parte, mas eu não me lembro o nome dela, faz muitos anos que eu não tenho contato mais. E ela era advogada e eles foram atrás disso pra conseguir que essa rotulagem fosse especificada, né? nossa. Então tem que ter, se tem leite, tem que ter, se tem soja, tem que ter, se tem É. amendoim. Isso não era. Então, assim, tá lá no rótulo, mas podia ter, podia não ter. E às vezes você ligava, tinha. Mas ainda hoje, você sempre tem que olhar no rótulo. Então, por exemplo, o que acontece muito hoje? Eles muda a fábrica, eles mudam o rótulo e não tem nenhum aviso sobre isso. Então, por exemplo, sei lá, tem margarina vegetal que a gente sabe que não tem leite. Mas eles tem hora que muda. Ah, essa agora não pode mais comer, porque agora tem leite, entendeu? Nossa. Mas então, pra você. Então, mesmo uma coisa que você sempre usa, você tem que sempre estar olhando no rótulo, porque pode mudar. Nossa, coisa louca. Então, assim, com um mundo desse, com uma realidade dessa, fazer dieta era muito difícil, porque nada do que eu comia eu tinha certeza. Eu só podia comer coisas naturais, né? Na verdade, eu não podia comer nada. Foi muito bom, foi maravilhoso. Assim, ter filho alérgico foi maravilhoso, porque eu entendi que a maioria das coisas que eu comia eram porcaria, tudo tinha conservante, acidulante. Eu mudei muito minha maneira de me alimentar. Eu não como mais quase nada industrializado. Evito muito porque eu sei que ali só tem porcaria. Mas eu só percebi isso depois que... foi um descobrimento, né? E aí, eu também fiz dieta. E eu percebi que depois que eu fiz a dieta de leite, eu melhorei muito da minha enxaqueca. Que eu tinha uma enxaqueca bizarra. E rinite também melhorou absurdo. E hoje também eu não como glúten. Então várias coisas eu tirei da minha dieta. E eu melhorei, assim. E hoje eu não tenho nada. Não tenho inchaço, não tenho dor de cabeça, não tenho rinite, não tenho nada. E graças a eles. Então foi bom, mas é um aprendizado, é um crescimento. Então, até chegar nesse foi bom, foi muito difícil, né? E ele, quando eu tava voltando a trabalhar, ele queria desmamar. Porque a gente, como ele não ganhava peso, mesmo fazendo dieta, porque assim, ele era alérgico a leite e a carne vermelha. Só que a gente demorou bastante pra perceber carne vermelha, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa que come carne vermelha, eu não gosto, mas de vez em quando eu comia. Então, assim, nesse de vez em quando ia, só que assim, a criança quando ela sangra 5 a 7 dias. Então ficava um pouco confuso de entender, não era uma coisa tão... E demora 1 dia pra começar a ter sintoma. Então era uma coisa um pouco mais complexa, assim. Hoje pra mim é fácil, mas na época não era, né? Era difícil de começar a entender essa dinâmica de quando que ia. E no hospital, eu tinha uma baita assistência, porque nesse contexto todo de fazer dieta, de uma criança que queria desmamar e tudo, eu tinha um banco de leite pra tirar leite, que eu levava pra casa, então eles só tomavam meu leite. Eu tinha colegas que falavam assim pra mim, vai tirar leite, tá na hora de tirar leite.
Então eu conseguia ter horários, eu só ficava lá 5 horas e eu ainda conseguia parar no meio pra tirar leite, graças aos meus colegas. Então, você acredita que esse movimento também te ajudou a migrar, né? Todo esse movimento, todas essas ajudas, foi o que te fez também pensar em, puta, eu posso fazer outra coisa, posso ir pra outra área, isso aqui já não me satisfaz mais. Não foi isso. Não foi isso? Não, eu amava trabalhar lá. Eu sempre gostei. Eu só saí porque eu não dei conta da demanda de fora. Porque a demanda de fora foi tão alta que eu tive. Não dava pra dar plantão. Porque eu tava no plantão, vai ter parto. Aí eu não podia estar nos dois Você lugares. também, né, Gabi? Foi a mesma coisa, Foi assim, foi tipo, só Não isso. dava, não dava. Foi só isso. Sim. Mas foi uma experiência muito boa. Por mim, eu estaria lá até hoje, no sentido de gostar mesmo e tudo. Mas é que a vida acabou me levando pra outro lado. E hoje eu sou muito feliz também, fazendo consultório e os atendimentos de sala de parto, que eu gosto muito. E talvez por isso eu aguente, né? Que a pessoa fala, como que você aguenta? Como você aguenta? Mas eu gosto muito do que eu faço. Então faz sentido pra mim. Então a gente se encontra. Ontem à noite a gente tava... Ontem eu não estava presente, Estava mas eu junto. vi, entendeu? E você, Gabi, me conta. Bom, pra mim foi uma questão bem diferente também, porque eu fiz faculdade em Campinas, fiz faculdade de residência de GO em Campinas e fiz depois medicina fetal, que é uma subespecialização da obstetrícia, que é a parte dos ultrassons especializados em bebês. Aí eu fiz aqui em São Paulo também no HC. Então, as residências, de um modo geral, as residências de ginecologia e obstetrícia, as residências todas, assim, elas não têm muito essa questão, justamente, a gente quer ver a doença, a gente quer ver aquilo que está acontecendo, o procedimento, né, como uma residência eminentemente clínica cirúrgica, né, que faz cirurgia, mas também tem a parte clínica, a gente queria ver realmente, assim, as complicações, o que estava acontecendo. E essa parte de humanização e de acolhimento da pessoa ficava muito a desejar, né? Então, o que acontecia era... Eu adorava a obstetrícia, adorava a parte dos partos. Apesar do que eu entrei na obstetrícia para fazer medicina fetal. Porque eu seguia uma médica e eu fazia trabalho com uma médica em medicina fetal, do ultrassom. Eu queria operar os bebês dentro do útero. Então, assim, meu objetivo final era esse. Operar os bebês dentro do útero para algumas condições. E quando eu entrei ali, os partos me chamavam muito a atenção e eu amava aquilo, adorava estar ali, adorava quando no começo da residência eu tinha que ir de madrugada dar uma assistência de um parto e aí assim, eu ia ter que chamar a minha R+, né, a mais velha da residência e, pô, ela ia lá só pra olhar assim, tá tudo bem, sabe, meu? Só pra dar uma benção, né? Só pra... Eu falava, nossa, meu, eu que assisti esse parto, sabe, assim, adorava. Só que achava que tinha alguma coisa errada, porque... existia uma violência ali, sabe? Existia uma questão de que muitas vezes a gente não conversava com a paciente, perguntava se tudo bem, determinadas coisas, sabe? A gente não pedia autorização para determinadas situações, a gente ia lá e fazia, sabe? De um modo geral, eu penso que eu, olhando para as coisas, eu sempre aprendi a pedir essa permissão, porque eu fui criada desse jeito, sabe? Assim, não foi nunca uma coisa assim imposta na minha vida, sabe? Mas existiam pessoas ali que, sabe, faziam no automático também. Muitas coisas eu também fiz no automático. Mas... Todos nós, né? Todos nós. Então, assim, era aquela coisa de SUS, você tá ali dentro de um serviço e que os bebês precisam nascer, porque a gente precisa ter o escoamento de vaga ali. Você sabe que você tá fazendo o melhor, né? Você sabe disso, o outro pode não saber, mas você sabe. Então você tem aquela... A gente fazia as coisas assim, né? O chefe mandava fazer determinadas coisas, a gente acabava fazendo, né? Também. Total. E às vezes nem refletia muito bem o que a gente estava fazendo, se aquilo precisava, se não precisava, sabe? A gente acabava fazendo. E quando eu vim para São Paulo fazer medicina fetal, eu ainda tava nessa de, vou operar os bebês dentro do útero, daí tomei um banho de água fria, tipo, que eu percebi que não ia acontecer isso tão cedo. E foi quando eu comecei a dar plantão com você, né, Ju? No São Luís. E que é realmente, assim, um lugar que eu adoro aqui, assim, eu tenho um carinho pelas pessoas, realmente, sabe? Não é propaganda, é só porque a gente gosta, a gente trabalhou, gosta de lá. Então, eu comecei a trabalhar lá
E comecei a conviver com pessoas, assim, que já estavam nessa questão da humanização do parto, já atendiam nesse modelo, né? E com doulas, né? Eu sempre achei que era ótimo ter uma doula ali no parto, mas não porque, na verdade, quando eu tava em Campinas, as pessoas falavam muito mal, achavam que a doula que fazia o parto, sabe? Assim, umas coisas assim que hoje em dia, assim, nem cabe pensar. Como se a doula fosse colocar a paciente contra o médico. Ou E alguma como se coisa a nesse doula sentido, fosse né? tocar, fazer toque, avaliar o bebê, e ela não faz nada disso, né? A gente sabe que não faz nada disso. Agora, então eu fui e eu gostava daquelas mulheres ali. E eu tinha, assim, a maior abertura pra estar ali. Enquanto às vezes você via no grupo, assim, de plantão, essa paciente tem doula, como se fosse, assim, um aviso, tipo, tome cuidado. Eu falava assim, ai, que bom que ela tem doula. Vai ser mais fácil esse parto, sabe? Então, e eu comecei, assim... isso, né? Eu acho que é isso, é natural. Mas Quando é de verdade, aí eu é natural, né? Você acha eu bom. comecei, assim, a conversar com algumas doulas, e uma das doulas, que é a Mari Noronha, que é uma ótima doula, tudo, ela falou pra mim assim, você gosta, né, tal, de humanização do parto? Eu falei, eu gosto, mas eu não entendo muito disso. Daí ela falou assim, você já assistiu O Renascimento do Parto? Que é um documentário que tá na Netflix. Aí eu falei, não assisti. Aí eu assisti o primeiro, e eu falei, gente, como faz sentido isso, sabe? O mundo abre, né? Assim, parece que Não, abre uma parece porta, que, assim, exato, enorme. parece que abre uma porta. Eu olhava, porque justamente assim, o que acontecia, né? Não é só tratar bem a paciente, mas você entender todo o contexto que tá ali, né? É como se fosse um quebra-cabeça que as peças se encaixam. Então, eu comecei a olhar, assim, que, eu nunca sabia o que acontecia com o bebê, sabe? Eu tirava o bebê ali... Mas você já me falou isso, né? Tirava o bebê ali e passava pro pediatra. Depois, daí no documentário, você vê, assim, o bebê chorando, esgoelando. Daí, assim, aspira. O bebê já tá nascido bem, maravilhoso. Aspira. Cânula no ânus, não sei aonde, não sei o quê. Aí você vê, assim, o quanto aquele bebê é indefeso e ninguém tá fazendo nada, assim, pra protegê-lo, pra deixar com a família. Aí eu falei, gente, como eu não tenho ideia disso, sabe? Assim, como eu nunca olho pra esse bebê. Não porque eu sou ruim, mas porque... A gente não Fui é ensinada o seu assim, não né? tava no meu escopo, exatamente. Então hoje eu olho, Talvez eu falo, por isso tenha uma rixa muito grande entre obstetra. neonatologista e obstetra, que é uma bobagem, que eu nunca tive, mas que muitas vezes tem. E muitas vezes eu entrei em salas de parto e fui super maltratada Sim, pelo obstetra. E você fala, não, por quê, né? Porque você... você é maltratada porque às vezes você quer humanizar mais a cena, né, como pediatra, Sim. ou às vezes quando você é um pediatra que às vezes não tem essa noção e entra na sala de um obstetra que é humanizado e você também toma né? Não, foi sempre... nunca fui tratada mal por humanizados, de jeito nenhum. São pessoas... Não, mas porque eu você acho que são tinha esse pessoas cuidado, mal né? educadas também, né? Gente, Mas, e a assim, verdade, acho que além de mal educados, é que ninguém tá olhando pra mulher. é São isso. profissionais que estão ali isso. fazendo o deles, isso. olhando pra eles, pro horário deles, e aí quem tá ali tentando fazer alguma coisa a mais vai ser criticado, vai ser olhado com outros olhos, Tem sabe? muito, sabe? Tem muito. Por isso que doula sofre tanto problema, por isso que enfermeira obstetra tem tanto problema. Porque não é pra mulher, é pra ele, né? Então... Tem uma coisa que me chamava muita atenção, por exemplo, eles numa cesárea operam conversando sobre Nossa. viagem, Sim. jogo de futebol, apartamento, reforma. Aí eu ficava Não, olhando. e a paciente sempre lembra disso. Fala assim, todas que passaram por isso ficava, falam, nossa, eu ficava assim, o médico ficava conversando sobre um tema tal. eu ficava chocada com aquilo. Eu ficava assim, gente, eu não tô acreditando, não. E é uma conversa super... Normal, né? Normal, Como se ela conversando tivesse... Porque os cirurgiões, numa cirurgia que o paciente não tá acordado, ele tá sedado, eles conversam, mas ok, tá só colegas ali conversando. Mas a paciente tá acordada, né? Agora, e aí, além dessa doula que falou nesse sentido, e que daí me deu o clique, eu falei, putz, é isso que tá errado, é isso que eu enxergava ali, na verdade que eu não enxergava, mas achava que tinha alguma coisa errada. Eu vi essa questão do bebê, essa questão da gente pedir permissão para determinadas coisas, para orientar a mulher nesse sentido, sabe assim? E também tem a questão da episiotomia, né? Que é o corte na vagina, que a gente aprende a fazer de rotina, né? E eu já pensava, essa paciente não precisa,
sabe? E muitas vezes eu ouvia de um chefe, principalmente, que era assim, se fez analgesia é porque você vai fazer epísio. Como se analgesia Uma coisa é pra quem tivesse sente dor, relacionada à sabe? outra. A analgesia é pra quem precisa e tá sentindo dor. Agora, não porque você vai mutilar o genital dessa mulher, porque é isso, né? Hoje em dia a gente sabe que é mutilação genital, você não precisa fazer episiotomia para os pacientes. E então isso me levou para humanização e o Gustavo também, né? O Gustavo, assim, ele pedia Gustavo auxílio, o Gustavo Ventura, que é um obstetra, mais velho que a gente, é meu amigo, muito meu amigo. Mais velho que a gente, você sacaneou. Mas ele é mais velho que eu. Mais velho que eu. Você, tudo bem, você tinha que ter ficado Nossa, quieto. ele vai assistir isso. Ele vai assistir isso. Ele vai falar, você tem que falar, você é mais Fala, opa! mas é que eu não sei, Juliana, eu não posso falar por você. Aí, a gente foi ficando amigo, colega e tal, e ele me chamava pros partos. Aí, era aquela coisa de apagar a luz da sala, usar só a luz do foco, passar o bebê direto pra paciente. Ele me chamava se virasse cesárea. Aí, ali dentro, ele assim... de forma... O Gustavo é uma pessoa muito generosa. Daí, de forma muito generosa, ele falava, Gabi, tal coisa não é legal você fazer. Isso, tal. Porque a sorte é que ele é essa pessoa, sabe? Ele é uma pessoa, assim, muito generosa. Ele não tem essa coisa de ser uma pessoa que acha que ele é o melhor e, não vou falar tal coisa, porque isso aqui é uma coisa minha, tal. Não, ele é um cara que ensina mesmo, sabe? Que mostra pra gente, fala e não se importa com isso. E aí eu trabalhava no ultrassom no Grupo Fleury, no AMAIS, nos laboratórios. Você fazia ultrassom? Fazia em laboratório. E aí começou a não dar, né? Não podia simplesmente cancelar uma agenda. Porque... Não dava. Aí eu era ótimo trabalhar lá, tinha férias, tinha, sabe, férias. benefícios. É verdade, tinha benefícios, como se eu fosse CLT. Era Que é ótimo. muito difícil pro médico, tá, gente? Que não existe Aí, isso. só que daí eu larguei, porque eu falei, cara, se eu quero fazer a obstetrícia desse jeito, tá disponível pra paciente, São escolhas, não dá né? pra fazer desse jeito. Não dá pra continuar assim, não, essa mulher, infelizmente, vai ter que parir com o plantão, porque eu não posso acompanhar porque eu tô no laboratório. Então, não dava. Então, eu tive que optar por isso. A minha vontade de operar os bebês dentro da barriga ficou assim, ó, guardadinha, assim, um Mas dia você quem sabe. faz ultrassom na sua clínica? Você que faz? Faço ultrassom na clínica, recebo ultrassom, pedidos de ultrassom de outros colegas da humanização. Porque eu faço muita parte de colo curto, cerclagem, prematuridade, Ju. Então, as pessoas mandam pra eu avaliar, tipo, tem necessidade de fazer uma cerclagem? O que você acha? Olha a história dela, tal. Então, eu faço essa parte, assim, meio que... É como se fosse uma consultoria, assim, de ultrassom pro colega, sabe? Tipo, mesmo com bebês... o bebê é muito pequeno, o que você acha? O acompanhamento, esse bebê é um pequeno que vai dar problema, é um pequeno que ele só é pequeno, sabe? Coisas do tipo. Então, eu faço também. Eu nunca larguei o ultrassom, porque eu adoro imagem também, sabe? E eu não enxergo muitas pessoas dentro da humanização, e daí você vê, assim, que existem realmente pessoas que... nem todo mundo é igual na humanização. Você ouve, de um modo geral, o pessoal falando, pra que tanto ultrassom na gestação, não sei o quê. Cara, quando você tá fazendo com uma pessoa boa... e sempre com a mesma pessoa, não tem problema, sabe? Porque essa pessoa não vai te surpreender falando uma coisa nada a ver, querendo cavar uma cesariana. Não, mas posso falar, eu já falei isso muito com o Paulo. Eu era uma gestante que pra mim, me acalmava muito fazer ultrassom. Óbvio. Então eu acho que isso também, você tem que escutar a paciente, né? Claro. E não simplesmente falar, não precisa. Não, mas pra mim, se eu fizesse... me acalmava, eu via que tava tudo bem. Só que, mas isso é que é o negócio. Sabe? É por isso que se a mulher quer fazer, que faça com a mesma pessoa. Exatamente. E não faça cada hora com um. Porque se a pessoa não tá habituada, ou se você... eu pergunto pra mulher, aonde atende, seu convênio, não sei o quê. Aí eu falo, fulana, cicrana, beltrana, são pessoas boas, são pessoas que vão te acompanhar bem, sabe? Eu acho que é importante isso também, sabe? E assim, mostrar pra ela justamente que... tá tudo bem, mostrar por A mais B ali, sabe? Quando você faz cada hora com um, não sei o que, não presta. É péssimo. Não presta. Não é bom. Não é uma boa experiência. Não é uma boa experiência. E aí foi desse jeito que eu cheguei na humanização. E você, Aninha, conta da sua trajetória até agora. Tem volta, mas eu não vou falar muito. É porque eu divido a minha história em 2 momentos, né? Tem a minha trajetória
né, me tornar enfermeira obstetra e a minha trajetória em começar na humanização aqui em São Paulo. Então, hoje eu vou falar da primeira parte, porque eu acho importante a gente começar falando de um assunto que é diferente, né? Acho que pra quem tá ouvindo, são 2 médicas e uma enfermeira fazendo o mesmo projeto. Isso, de alguma forma, causa uma estranheza, porque as pessoas não estão habituadas com isso, né? O enfermeiro, ele... a gente sabe que o Brasil não valoriza, que tem essa questão toda, então... e eu falo, eu brinco aqui com propriedade, porque eu passei por tudo isso, né? Eu queria ser médica. Então, a minha trajetória, ela não foi uma trajetória direta e reta. Não foi uma coisa assim, beleza, eu fiz enfermagem, depois eu fiz a residência, e aí caí aqui na humanização. Não, eu tive muitas voltas pra chegar até aqui. E aí, começando com uma Ana bem pequenininha lá, que sempre quis trabalhar com gestante, com bebê. Sempre. Eu sempre soube que eu trabalharia com isso, só que eu sempre achei que eu precisaria ser médica pra trabalhar com isso. E aí, a minha confusão começou aí. Então, eu tive muitos altos e baixos. Eu tentei medicina, não passei. E aí, tentei 1 ano só. Durante muito tempo, é muito louco como quando a gente tá na posição que a gente tá hoje em dia e olha pra trás, eu falo, cara, é aquilo que você falou. As coisas, elas se encaminham pra acontecer o que tem que acontecer. Porque eu poderia ter feito mais 1 ano, eu poderia... E eu optei por não. É difícil a pessoa passar no primeiro ano. Não, gente, que ilusão. Eu sempre fui mó bagunceira. Eu não era o perfil de que, tipo, passaria de primeiro pra medicina. Imagina! Então, eu tentei o primeiro ano, desisti, e aí fui trabalhar com tudo que você possa imaginar. Então, já fiz eventos, já fui criadora de festa infantil, já trabalhei em loja, e nunca por necessidade, mas foi porque eu tava perdida. E isso foi muito bom. E aí, hoje em dia, de novo, olhando pra trás, eu falo, cara, isso me dá umas sacadas, às vezes, pra ir na casa do casal, quando eu vou avaliar de primeira, que, cara, você tem que ter uma certa desenvoltura ali. E tem. aí a coisa funciona. E eu acho que tudo isso me preparou pra que eu chegasse até aqui, sabe? E aí, então, daí passaram 6 meses, eu comecei a fazer uma faculdade particular em enfermagem e falei, não é o meu lugar, não quero, e aí voltei a tentar, só que daí eu já tava disposta a tentar enfermagem, passei pra faculdade que eu queria, não pro curso, né, passei pra enfermagem, não pra medicina, mas foi uma escola, assim, eu tenho um puto orgulho de onde eu me formei, eu adorei a minha faculdade, ainda que tenha sido um processo, de muitos questionamentos, de muitas vezes falar, eu acho que meu lugar não é aqui. Mas eu, como sou uma pessoa que não começo e não termino uma coisa, né? Se eu comecei, eu vou terminar, eu fui até o fim. E aí eu tinha muito em mim que se eu terminasse a faculdade, levantasse aquele canudo e não fosse feliz, eu ia parar, ia fazer outra coisa, ia tentar medicina, ia fazer qualquer outra coisa. Mas rolou. Então, durante a faculdade, eu conheci materno infantil, comecei a me encantar pela área e falei, eu acho que eu vou por ali, é ali que eu vou ser feliz. E aí eu acabei a faculdade, fui direto pra residência. E aí a residência foi outro tombo, mas não tombo, sabe? Porque acho que foi um dos períodos mais difíceis que eu tive durante a minha trajetória. Porque durante a residência eu fui obrigada a me confrontar com muitas coisas que eu não queria me confrontar. Né? E aí, mas junto com tudo, né? A parte técnica da residência, ela é maravilhosa. Não tenho que... E uma coisa que é importante também, gente, enfermeiros podem fazer residência, né? Tem muita gente que não tem nem conhecimento que isso é possível, mas é possível. Porque não tem só... residências de enfermagem, né? Tem residência de enfermagem, não é só na obstetrícia. Então, você pode virar um enfermeiro obstetra em neonatologia. Tem outras áreas, entendeu? Então, foi o meu caminho, até porque você pode se tornar enfermeiro obstetra fazendo uma pós. Não é o meu caminho, o meu é de residência. E a residência é igual a residência médica. São 60 horas semanais durante 2 anos. E o cor come, você vê de tudo. Porque você tá meio que no limbo, né? Eu brinco que a residência é engraçada. Porque você não é o aluno, mas também você não é o profissional plantonista. Então, você tá ali meio que amparado, mas atendendo os partos. E foi muito bom. A parte técnica foi muito satisfatória pra mim, eu aprendi muito. E como toda residência, não foi uma residência de faz de conta, sabe? Então, eu reanimei bebê, mais do que eu gostaria de reanimar. Eu sou uma enfermeira que fez episiotomia, que as pessoas às vezes falam, mas você fez, você não fez? Sim, eu fiz, eu sou formada há 7 anos já, então eu passei por muitas coisas, eu vi a obstetrícia por vários prismas, né? E isso me ajudou também. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico, eu acho muito legal. Quando eu entrei na residência, a gente podia... eram 2 campos, né? E aí tinha uma maternidade que era a menininha ali dos olhos, né? E era muito legal, de fato. Eles tinham muitos protocolos da humanização e já estavam alguns passos à frente. E tinha outra que era alto risco. Eu fui pro alto risco. Falei, cara,
quando um bebê vai nascer, se tá tudo bem, qualquer um ampara aquele bebê. Bebês nascem. Acontece. Agora, se a gente tem uma emergência obstétrica, é ali que a gente tem que saber o que fazer, é ali que a gente tem que ser bom realmente no que a gente faz, e aí eu optei ir pra lá. Então, por isso que, de repente, a minha trajetória com a residência é uma trajetória um pouco mais desafiadora. Porque eu não tava num local tranquilo, eu não tava em um hospital que não ia alto risco, pelo contrário, a gente via muito mais alto risco do que baixo risco. E aí foi assim que eu fui me desenvolvendo, mas durante a residência no R2, eu voltei a ter crise de novo. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Mas aí era por uma questão muito pessoal, assim, era pelo trabalho. Eu não queria ter 3 empregos pra poder ter uma vida relativamente confortável. Eu não queria, eu via aquilo, eu não achava justo. Eu falava, cara, puta, e era um hospital em que a gente fazia residência junto com os médicos, né? Era a residência em enfermagem obstétrica junto com a medicina. E eu olhava pro lado e eu via, pô, eles já podiam dar plantão, eles já ganhavam dinheiro. E eu não podia fazer não nada dinheiro. Ah, mas olha, Mas era, se era você mais. fizesse plantão, você ganhava, Era né? mais do que eu ganhava só como residente, sabe? Eu falava, cara, por que o enfermeiro não pode fazer isso? Vocês não podiam trabalhar. Imagina, não, é regime exclusivo, assim, contanto que tem até um monte de gente que de repente passa lá na residência, E que é não residência pode e fazer, não pode fazer. porque precisa... E é uma bolsa, né? A residência ela é um concurso, dita como um concurso público, porque você presta o processo seletivo, passa e você tem uma bolsa. Mas é uma Mas bolsa é muito pouco. muito pouca. E tem gente que não dá, né? É. E daí eu comecei a me questionar de novo, falei, cara, não vou E ficar é menos aqui. que medicina, né? Não, eu acho que era É igual. igual? É igual. Eu acho que é igual. É eu igual. acho que Era 1.900 quando eu fazia, sei lá, agora aumentou um pouquinho, mas é a mesma coisa. Não, eu acho que era a mesma Eu acho que coisa. era mais ou menos 1900, É. depois virou um pouco mais. Pois é. E aí eu falei, não, aí o que eu fiz de novo? Fui tentar medicina de novo, né, gente? Acho que eu nunca contei isso pra vocês. Não. Não, né? É mentira. Não é de sacanagem, não, mas é que foi um período muito difícil pra mim. E aí eu fui tentar medicina de novo, e aí eu fui fazer cursinho, num cursinho, tipo, mó elite lá do Rio, sabe? Era a galera chegando de motorista, assim, os pirralhos de 18 anos, sabe? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Já sou formada, já tô fazendo residência, eu tô muito perdida. E aí fiquei naquela, no final eu não prestei pra nada. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nada da saúde. Só atualizou os conhecimentos. Só atualizei. E foi ótimo, gente, umas aulas de história maravilhosas, geografia maravilhosa. Foi ótimo. Mas eu falei, Isso não. é sua cara, isso. Eu sou uma pessoa assim, eu vou e volto. Porque eu tenho esse movimento, É o né? ascendente em Libra, né? É o ascendente em Libra, Jesus amado. Não, mas foi ótimo, gente, sério, foi muito legal. Só que durante a residência eu falei, eu preciso acabar isso aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa até que eu mude de área, até que eu entre em algum outro lugar. E aí eu comecei a dar plantão. Aí eu era a enfermeira obstetra numa maternidade da Baixada. E eu sempre fui eu nunca tinha trabalhado em nenhum sistema particular, porque nunca foi o meu perfil. E aí lá fui eu pra esse hospital. Aí ali é engraçado, assim, sabe? Foi muito doido. Eu era fada encantada, imagina. Eu com essa cara desse tamanho, recém-acabada a residência, então eu achava que a gente podia fazer um monte de coisa. Mas não, era um hospital bem, assim, tranqueira, então... E eu não queria muito, assim, eu só queria que as pessoas chamassem a mulher pelo nome, que elas não mandassem ela não gritar, que não fossem tão racistas, tão... Tudo, né? Tudo de errado, sabe? Só que isso foi me levando pra um lugar de, olha, a fada encantada chegou. Porque as pessoas não faziam o mínimo, sabe? Mas eu fiquei 6 meses ali pra ter certeza. Falei, não, beleza, não vai rolar. Mas acho que tudo são experiências, né? Não, e foi, gente, eu tenho um puto orgulho, assim, eu acho que quem ouve, gente, não entendam errado, eu amo a minha trajetória, e de verdade, assim, eu tenho um orgulho gigante dela, porque hoje, assim, há 2 anos atrás, eu tô no único lugar que eu gostaria de estar, sabe? Se, sei lá, qualquer coisa acontecesse, se Deus descesse aqui hoje e falasse pra mim, e aí, Ana, volta 10 anos, você quer fazer medicina? Não quero. Eu não quero fazer o que a Gabi faz. Eu não quero operar. Eu não quero. Porque não é o que faz sentido pra mim, não é o que me faz vibrar. Só que pra eu chegar até aqui, eu Você bati teve que muito a passar cabeça. Eu passei por tudo isso. E tem uma coisa que eu falo em casa que é muito real, assim. Vamos pensar, né? Ai, mas se tivesse dado certo, se eu tivesse passado em medicina, eu seria com certeza um profissional totalmente diferente. Eu acho que eu teria demorado pra me desconstruir, porque eu tinha tanta vontade de ser médica, que eu tinha essa ilusão de que médicos são deuses e são seres superiores. Eu tinha isso dentro de mim. Então, provavelmente, se eu me tornasse médica, provavelmente eu seria esse tipo de gente. Ia fazer E aí- dermato. Não será? Não, eu queria grávida, cara, mas eu acho que eu não ia ser a Ana que eu sou. Eu não ia
ouvir as coisas que eu ouço da minha assistência, sabe? Porque é aqui que eu tenho que estar. Então eu me amarro na minha trajetória, sabe? Eu acho que não é uma... Nossa, mas você demorou muito pra se encontrar, você ficou ali, não vai, não volta. Foi. Mas foi o que foi necessário Mas pra acho eu que desenvolver. existe isso de tempo, né? Não existe demorou muito. Cada um tem a sua trajetória mesmo pra É. percorrer dentro do que é de cada um. Não tem É. muito. Mesmo a gente que é médica também, demorei muito pra chegar. Sim. E eu sabia, eu sempre tive consciência de que eu tava ali aprendendo. Eu tava ali Sim, aprendendo. sim. Porque é isso, você sai formado, mas você não sabe nada. Nada. Eu lembro que eu ia trabalhar em tudo quanto era lugar. Aonde você. Tinha uma época que eu tinha 7 empregos. Aonde você me oferecia? Quero. Quero. Mas é longe, eu não sei o quê. Eu vou. É. Porque eu queria conhecer. Eu queria É. saber como era. Eu queria entender como que funcionava. E cada hospital funciona de um jeito, né? Sim. Eu acho que assim, os maiores perrengues foi quando eu trabalhava sozinha. Porque tem hospital que você fica sozinha. Eu trabalhava sozinha também. Eu Isso trabalhava no interior, sozinha. Esse é o ápice do perrengue. Nem anestesista tinha em loco no hospital que eu tava. Era tu e quem? Eu e Deus. Você e Deus. Mas Deus, minha você filha. aprende demais. Demais. Você aprende Sim, demais. sim. Você fala, nossa senhora, eu trabalhei no hospital em Osasco, que eu falei, dali foi a minha escola, assim, porque É. eu tinha que me virar, não tinha que chamar. Eu trabalhava em Bragança Paulista, né, em Itapevi, assim, e foi escola da vida, assim, sabe? Eu É, trabalhava na nossa, residência gente. sozinha. Eu dava plantão sozinha, eu tava na residência. Não, eu gosto muito de tudo isso. Eu acho que tem pessoas que têm, de repente, um caminho um pouco mais linear, assim, sabe? De, Não, acho que mas- não. mas- Não, gente, pra uma eu- área tão nova, eu acho que não. Acho que não. eu amo, acho eu que não. adoro, eu acho que... não. Gente, e, tipo assim, sei lá, Parece pra você. pode ser, pode ser. É. É porque pode ser que as pessoas não tenham tanta também, sei lá, tranquilidade em expor, porque isso é uma coisa que às vezes eu converso com minhas amigas, elas falam, ai, mas será que as pessoas não vão interpretar mal? Não, porque não tem por que interpretar Não é. mal. Eu sou, tipo, cara, eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito realizada, só que eu eu tive meus processos até chegar lá, né? Mas é tão E eu fui rico. ganhando. Imagina se É. você só conhecesse esse mundo. Não, imagina, sim. É muito estreito, né? É muito Sim. estreito. Aí depois que eu fiz plantão ainda, aí eu, né, depois que eu vi um cidadão lá abrindo 2 epísios, né, uma bilateral, eu falei, vou vazar, não vou ficar, vou fazer outra coisa. E aí eu virei enfermeira de saúde da família, de PSF, e ali foi maravilhoso, eram pra eu ficar 6 meses, eu fiquei 2 anos e meio. Cara, mas ali eu vi o outro lado, sabe? Ali eu comecei a fazer, tipo, consultório, né? Eu comecei a participar de coordenação de materno-infantil, então eu entendi por que tanta mulher morre durante o pré-natal, né? Tipo, durante a gestação pela má assistência do pré-natal. Entendi por que tanta mulher morre de hemorragia pós-parto, que é uma coisa que, cara, é ali, tem protocolo. Em hospital público ou particular, você tem medicação pra resolver, só que as pessoas não fazem o básico. Aí eu vim pra São Paulo porque eu conheci o Ricardo, que é o meu noivo, e ele é paulista. E aí a gente sabia que alguém ia ter que se Você mudar. conheceu ele lá. Eu conheci lá, a gente se conheceu carnaval. no carnaval. No carnaval. Gente, amor de carnaval, tem gente que tem dúvida, né? Super sobe serra, atravessa estado, tudo mais. E aí não tinha sentido. No começo, a gente até, como eu tava bem, né, lá na clínica, tava feliz, ali eu achei que eu, tipo, falei, beleza, não é obstetrícia? Não é obstetrícia. Mas na minha cabeça eu pensei, eu acho que eu encerrei o ciclo da obstetrícia e tô bem aqui, tô feliz. A gente até cogitou ele pra São Paulo, ele ir pro Rio. Só que não faz sentido pelo trabalho dele, então eu optei em vir. E aí, eu achava que eu ia ser enfermeira do Einstein, né? Toda vez que eu falava, eu vou pra São Paulo, coisa e tal. Eu pensava que ia ser enfermeira do Einstein, porque, cara, a gente do Rio tem uma ideia que o Einstein é assim. Mas a gente aqui tem essa ideia não, também. é verdade, me corrigindo, Porque é é verdade. ótimo. É um baita É um baita hospital, você chegar do Rio. É você chegar no ápice do hospital particular, né? Exato, era é um isso. baita. Então, essa era a minha ideia, né? Tipo, vou chegar e vou pro Einstein. Aí aconteceu de tudo. Eu fazia. Gente, eu fiz o processo seletivo. Não vou falar o nome aqui, porque eu nem sei falar o nome do hospital. Eu nunca vi. Depois que eu fiz o processo seletivo, eu nunca ouvi falar nessa maternidade. Eu fiz processo pra essa e eu não passava. E assim, eu passava nos processos seletivos. Assim, eu vinha de uma trajetória de. E eu não passava pra nada. Falei, não é possível, gente. Não é possível. Vou voltar pro Rio. Não é possível.
E aí eu comecei a fazer a imersão na Casa Ângela, que é uma casa de parto aqui, porque eu queria voltar a ter mão de parto, que a gente chama, né? Eu falei, já tô há 2 anos e meio fora, quero voltar pro cenário de parto, deixa eu entender como é que funciona. E ali na Casa Ângela, eu comecei a ver que as meninas falavam, hoje troca plantão comigo, porque meu parto vai acontecer. Falei, hoje, o que é isso que as pessoas, parto delas vai acontecer? Eu comecei a entender que existiam equipes particulares. E aí eu comecei a me interessar por isso. Eu falei, caramba, como é que faz pra trabalhar nisso? Deve ser legal. E aí eu comecei a... O Ricardo, ele fala que quando eu escrever meu livro, vai ser o título A Arte de Meter o Louco. Porque eu comecei a mandar mensagem no Instagram pra todo mundo. Eu via lá a galera falar, cara, vamos lá. Essa pessoa aqui, tô vendo lá que é médico, humanizado, tem tantos seguidores. Eu ia e mandava mensagem. Oi, meu nome é Ana, me formei em tal lugar. Toma um café comigo? Eu comecei a pensar, eu falei, eu tenho que me apresentar, as pessoas têm que me conhecer. E aí a coisa foi acontecendo, eu cheguei na Ana Cris Duarte, que fui pro Coletivo Nascer, e aí do Coletivo Nascer eu conheci a Gabi, conheci alguns outros médicos antes de chegar na Gabi, e assim foi. E aí eu fui construindo de pouquinho em pouquinho, e aí quando eu e a Gabi a gente se conheceu, aí a gente Daí deu match. E aí eu fui deixando, porque não dá pra atender com todo mundo que você gosta. E aí eu fui deixando de atender com as outras pessoas, e hoje em dia a gente é uma duplinha. E foi isso. E é isso. Duplinha fofa. Acho que deu pra dar uma resumida, assim. Uma introdução. Do que é cada uma de nós. Sim. E é isso, vamos ter mais episódios. Agora os próximos a gente vai trazer conteúdo sobre todo esse universo, sobre pré-natal, parto e pós-parto, principalmente a minha parte, né, da pediatria. E de experiências pessoais também, né? Sim, sempre. Isso aí. Até a próxima. É isso, gente.